Bem, pessoal, temos aqui um exercício de transformação de dados, né? O primeiro exemplo de um dado obtido aqui no site oficial aqui da Caixa Econômica e como é que a gente pode obter um arquivo CSV deste site com os resultados, né, do concurso atual e de concursos anteriores e aí gerar um data frame, pandas, ou persistir no MongoDB, por exemplo, para posterior análise. Então a ideia aqui é mostrar uma primeira forma de trazer esses dados e depois vamos ver também técnicas de raspagem de dados com ferramentas também técnicas aqui web, né, analisando as tags HTML, etc. Mas esse primeiro exemplo aqui nós vamos pegar aqui na página que eu coloquei lá no slide 5, o link, né, aqui ó, que tem esse link da Mega Sena, no slide 5, na página 5, e leva para cá. E aí aqui nós temos dados, né, a gente pode dar uma avaliada aqui ó, no número do concurso, na data, as dezenas, né, os valores acumulados, as premiações, né, no caso aqui não houve no último sorteio e está acumulado 29 milhões, né, e etc. Aí o que eu quero chamar a atenção aqui é desse arquivo, né, resultado da Mega Sena, que ao clicar nesse arquivo aqui, nós chegamos nesta página. Então, olha que coisa interessante, né? Parece uma grande planilha aqui, onde nós temos todos esses registros. Tá aqui de uma forma, digamos, estruturada, né? Os campos aqui e as linhas. Então, uma primeira estratégia aqui, esse arquivo, né? É um arquivo de HTML, uma tabela, né? Aqui, ó, histórico HTML. Então, podemos fazer, por exemplo, concursos desde 96, né? Então, podemos fazer estatísticas interessantes aqui, com esse histórico. Então, por exemplo, podemos copiar, né, tudo isso, copiar todo esse dado aqui, por exemplo, um Excel, e converter lá para CSV. Então, por exemplo, posso copiar esse conteúdo aqui, abrir aqui um Excel, pode ser um Google Planilhas também, tá? Sem problema. Vamos fazer aqui só para vocês terem uma ideia de como é que ele traz esses dados. Um pouquinho lento aqui para abrir por causa do Ctrl C que eu dei lá naquela página. Vamos aguardar aqui um pouquinho que ele carrega. Essa página aqui, eu quero jogar todo esse conteúdo para um Excel e salvar como CSV. A gente já vê que podemos ter alguns problemas aqui, né? Podemos ter alguns problemas aqui dependendo de como esses campos foram gravados. E percebam também que há uma espécie de espaço aqui entre uma linha e outra, né? Como se fosse criada uma linha a mais, que também quando jogar lá para o CSV pode dar problema. Então é bom que tenham esses problemas porque a gente vai tratar, né? Pronto, já abriu aqui. Então, um grande Ctrl V aí, vai demorar um pouquinho. Vamos ver como é que ele vai trazer isso.
Tá, guardar. Pronto, já trouxe. Tô trazendo, na verdade, né? Demora um pouquinho. Então, olha que coisa interessante. Trouxe as colunas, né? E trouxe aqui os campos. Né? Tudo bonitinho, ok. Mas perceba que já trouxe aqui um campo a mais, né? Uma linha, desculpa, uma linha a mais aqui, ó. Separando aqui os registros. Mas eu vou supor que isso aqui tá ok, tá? E vou salvar como aqui dentro da minha pasta. Vou salvar isso aqui como ciência de dados. Vou sobrescrever um arquivo que eu tenho aqui, CSV, que é o CEF CSV. Eu já tenho esse arquivo, mas vou sobrescrever ele. Pronto, aqui esse arquivo CSV. Agora eu vou, por exemplo, vou dar uma olhada aqui no Mongo, no próprio Mongo. Vamos tentar puxar isso aqui. Então, em teoria, seria só copiar, gerar o CSV e importar aqui. Então, vou conectar aqui ao meu localhost. Vou criar aqui um banco chamado concursos. Aqui vou chamar de a coleção Mega Sena. Então, aqui concursos, Mega Sena. E vou simplesmente importar. Então, arquivo CSV, delimitador, se é ponto e vírgula, se é vírgula. No caso, ele foi criado com vírgula, né, que é o padrão. Então, vamos aqui, notebooks, arquivo CSV. Eu tenho aqui meu arquivo CSV que eu acabei de criar. Tá? Olha aqui que coisa maluca que ele criou, tá? Então, ele tentou importar aqui, ó. Mas os campos estão bem misturados, né? É bem confuso aqui, ó. O Brasília, vírgula, DF, ele tratou como campo separado, a data e as dezenas está tudo junto, né? Tá bem confuso isso aqui, com certeza se a gente der um import aqui, vai ficar uma loucura esse arquivo. Então, já vemos que tem um problema de simplesmente copiar esse aqui, jogar para uma planilha e salvar como CSV. Da mesma, vamos abrir o CSV para a gente dar uma olhada nele. Então, aqui aparentemente está tudo bem, né? Mas ele não consegue importar corretamente. Então, não vai servir aqui muito para nós para fazer essa importação. Vamos ver aqui como é que ficou isso no Pandas, né? Então no Pandas, esse notebook 8 aqui, ó, eu tenho uma primeira tentativa, tá? Eu vou comentar aqui essas linhas, comentar essas linhas aqui, até aqui, que mais? E essa linha aqui. Então eu vou ficar apenas com essa primeira tentativa aqui, que eu vou descomentar. Vou tentar mostrar, ó, estou usando o Pandas. Vou ler o arquivo que está na minha mesma pasta aqui, Notebooks, CFCSV, separador vírgula, foi o que eu coloquei lá. Já vimos que no MongoDB teve dificuldade de importar. Vamos mostrar aqui as 5 primeiras linhas, né, que é o head do arquivo. Ctrl Enter para executar apenas essa célula. E ele dá um erro aqui também de não conseguir trazer os dados. Dá um erro aqui no parser, que ele não consegue, dá erro de tokenização. Então tem alguma coisa errada com esse CSV. Então, ao invés de salvar como CSV, que inclusive eu fiz um teste aqui também,
pegando o próprio arquivo CSV sugerido aqui por esse autor que eu peguei um exemplo dele aqui, ó, inclusive de que rejeitasse aqui o erro nas linhas, né, que estão com problema. Eu posso passar essa opção aqui para ver se ele conseguia ler. Então veja aqui, ó, a quantidade de problemas que houve aqui, que ele não consegue ler também. Tá? Dá um monte de erro aqui. Tá? E não traz nada. Então fiz de propósito, deixei de propósito esse erro aqui, o CSV. Então, o que podemos fazer? Então tem uma alternativa, que é que ao invés de ler CSV, tentar ler um Excel. Ler um arquivo XLSX. Então, é uma outra alternativa. Então, eu tenho esse arquivo aqui, ó, Excel. Eu peguei o mesmo arquivo e joguei, ao invés de um CSV, joguei para um Excel normal, que é o CF Excel. Então, veja, aparentemente é o mesmo arquivo anterior, a mesma coisa, ó, com os campos separados aqui, só que agora é um arquivo Excel, onde ele trouxe os campos aparentemente igual, mas a gente vai ver que aqui ele vai conseguir ler normal, sem dar erros. Então isso é uma coisa interessante. Tá? Parece até, né, esteticamente mais bonitinho. Fiz a mesma coisa, simplesmente joguei aqui para o Excel. Ctrl C, Ctrl V. Então, o que é que eu fiz aqui, ó? Fiz um tratamento aqui no Pandas, né? Então aqui já viu que deu erro. Vou comentar isso aqui. Então vou liberar aqui, ó, o Excel. Então o que é que acontece? Vou fazer a leitura diretamente usando a função read Excel e não mais read CSV do arquivo copiado e salvo como arquivo Excel. Se você fizer lá no Sheets, no Google Sheets, você pode salvar como arquivo XLSX. Aqui eu passei que as linhas que tem não definido, né, que é o NaN, né, eu não quero filtrar. Então, se tiver linhas assim, pode trazer, sem problema, traga tudo. Né? E eu especifico o range de colunas. Porque a última coluna que tem aqui, ó, essa coluna observação, ela está vazia. Tem alguns aqui que tem, ó, ganhador da cidade de Salvador, ganhador do estado tal, mas são dados que não tem nenhuma padronização, né? Essas observações aqui. Então, ó, tá vendo? Não tem padrão, acho que isso aqui não vai interessar muito para nossa análise. Então, não tem para que trazer esse campo aqui, essa coluna. Então, eu rejeitei essa coluna aqui. Né? Então, é o que eu estou fazendo aqui. Quero só essa faixa de colunas. E aí, eu faço aqui uma técnica que é a seguinte. Quando a gente vai olhar lá o Excel, a gente vê que tem linhas em branco. Né? Deixa eu abrir novamente aqui, ó. A gente vê que tem linhas em branco. Então, eu vou fazer uma estratégia de quando eu pedir para ler no Pandas esse arquivo, eu vou dizer que não leia essas linhas que estão em branco. Porque elas não vão servir para nada, vão só atrapalhar lá na minha análise e o tamanho do meu data frame. Então, se a gente supor que começa aqui no zero, né? Então teria 1, 3, 5, 7, teria linhas ímpares, que poderia pular essas linhas, né? Não trazer essas linhas. E se eu considerar que aqui é 1, né? Então eu tenho, desculpe, que aqui é 0, então eu tenho 0, 2, 4 linhas pares. Então isso depende de como
o Pandas trata isso aqui. Você pode fazer testes, né, sobre isso. Então eu fiz esses testes para determinar como o Pandas trabalhava aqui. Se ele reconhece isso aqui como 0 como 1, tá? Dependendo da linha de cabeçalho que ele pega aqui com as colunas. Então, ao fazer essa análise, o que é que a gente faz aqui? Ó? Começa na linha 1. Né? Então, a primeira coisa que eu faço aqui é pregar a dimensão do arquivo. Número de linhas, número de colunas. Mas o número de colunas aqui, para fazer o que eu quero, que é criar um vetor com a numeração das linhas que eu quero evitar, eu não preciso das colunas. Então, eu coloco assim, mas se você quiser colocar o C ou col, é uma variável que você não vai usar aqui. Tá? Então, Python permite a gente colocar isso aqui, né? Ele retorna uma tupla, na verdade só com o primeiro elemento, usando o método shape. Então, eu crio aqui uma lista vazia, e eu faço aqui um laço, né, para o x na faixa de 1 até a quantidade de linhas de 2 em 2. Tá? Então ele vai fazer 1, 3, 5, tá? E vou adicionando aqui ao meu vetor RDX para a minha lista. Então eu posso vir aqui, por exemplo, pedir para exibir aqui, ó. Posso exibir como é que ele criou essa lista. Né? Por exemplo. Então deixa eu comentar aqui essa linha aí, essa, e vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. O arquivo está aberto. Está aberto, ele não permite trabalhar. Pronto, então tá aqui, ó. Esse aqui é minha super lista com as linhas que eu vou pular. Tá? Então a gente pode entender aqui da análise do arquivo que a primeira linha do cabeçalho é a 0 e a primeira linha vazia é a 1. E assim sucessivamente. Tá? Então essa funçãozinha aqui é simplesmente para isso. Criar uma lista com todas as linhas que eu vou pular. Ok? Então, comentar aqui. E agora o que eu posso fazer? Ler novamente o arquivo. Mesmos parâmetros, mesma coisa. Só que eu posso usar a opção do read Excel e do read CSV também é igual. Skip rows, ou seja, pule as linhas. E eu vou pular as linhas que é dada por essa lista. RDX pares que eu acabei de criar. Tá? Então, faço a leitura. Né? Já posso, por exemplo, tentar exibir aqui o CEF Excel ponto head, para a gente dar uma olhadinha, né, em como é que ficou os 5 primeiros registros. Eu comentei aqui para ele não aparecer de novo esse vetor. Olha aí, ó. Já temos aqui bonitinho as 5 primeiras linhas do Excel. Veja que não houve aquele erro quando a gente leu o CSV, né? Dá um erro de tokenização. Então aqui ele leu perfeito, tudo bonitinho aqui os campos, menos o campo de observação que eu não quero. Certo? Então, começando a ficar interessante. Estamos fazendo transformação de dados. Não deu certo de um jeito, eu tento de outro, vou conhecendo os tipos de dado, né? E isso tudo vai me dando elementos. O que importa é eu trazer uma solução aqui. Então não deu certo com o CSV, vou tentar com o formato Excel, por exemplo, ver se funciona, né? E assim vai. Então, aqui deu certo. O que é que eu faço agora? Gero o CSV
Eu quero o CSV para jogar lá para o MongoDB. Né? Porque aqui, para eu continuar a minha análise normalmente aqui no Pandas, eu não preciso converter para CSV. Né? Posso, por exemplo, aqui, ó, usar esse método. Né? Nós vamos estudar Pandas com bem mais detalhe. Mas basicamente o que eu estou dizendo aqui é me retorne. Estou passando uma string de consulta, uma chave aqui de consulta. Tá? Então, dentro do meu data frame, eu quero trazer os registros cujo local contenha vírgula espaço RN. Por quê? Porque eu observei que a forma, né, que ele traz aqui o RN, se a gente for ver na versão geral, é uma vírgula espaço RN. Sempre onde aparece RN é dessa forma. Tipo aqui, ó. São Paulo. Vírgula espaço. Sempre é vírgula espaço o estado. Né? Então, eu fiz uma inspeção geral, né? Quando eu mando printar ele todo, ou lá no Excel mesmo, e aí você vê essa característica. Então, aqui eu não preciso usar a expressão regular. Usar a expressão regular aqui, regex, é quando você quer testar se começa com tal coisa, se possui tal palavra, se tem uma palavra no meio, né? Se tem números, se tem símbolo. Então pode-se trabalhar com expressão regular, que é algo muito rico. No caso aqui, eu estou dizendo que não use, porque trabalhar com expressão regular deixa um pouco mais lento. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que o método contains da string não use expressão regular, porque o que eu quero procurar tem esse padrão fixo, vírgula RN. Agora, se eu quisesse procurar se tem RN, etc., aí eu tinha que usar um esqueminha de expressão regular. A gente estiver vendo os data frames com detalhe, posso abordar isso. Então aqui, ó, é dessa forma. Se eu colocar aqui, ele não funciona. Tá? Tem que ser nesse padrão. Então, aqui já vai funcionar. Como nós não fizemos um tratamento dos campos com NA, ou seja, com campos vazios, então aqui na expressão, no método de procurar, né, é importante colocar essa opção NA false para ele não dar erro em campos vazios. Então ele vai retornar corretamente. Então, ao executar o método, nós temos aqui a resposta. Então, todos os locais com RN, ó. Então, ele retornou aqui. Certo? Então, a gente já consegue ter uma ideia aqui, né? Ao longo da história, os ganhadores de RN tiveram. Interessante. Aqui é o local, vamos ver aqui, entender o campo, né? Cidade. Então, se o local se o sorteio, se esse local aqui é da pessoa onde ela fez o jogo, né? Me parece que tem que ver. A pessoa é de Toledo, Paraná e fez o jogo em Caicó RN. Né? Aí é um entendimento de como é cada campo aqui, né? Teria que ter um dicionáriozinho explicando cada campo desse. Mas vamos entender assim. É o local onde teve o bilhete premiado, digamos assim. Então, agora podemos simplesmente... Aqui são outras opções de usar o contains com expressão regular. Né? No caso aqui ele começa com full e tem qualquer coisa depois, que é um exemplo. Né? Aqui é se você quiser usar ou,
Então você tem um vetor com uma lista, né, com dois termos, e entre um termo e outro eu quero fazer um join com a barra de ou. Então ele já cria automaticamente essa expressão. Eu sempre gosto de deixar nos notebooks assim, dicas, né, pedaços de código, para que a gente possa testar outras coisas se necessário. Mas aqui já serve para o nosso propósito. Então, além disso, da gente poder brincar aqui dentro com o data frame diretamente, né, fazer somatórios, agrupamentos, tudo isso, nós vamos gerar um CSV transformado para ser lido pelo MongoDB. Então, vou executar novamente. Então, dessa vez ele gerou o arquivo. Aqui, ó, Excel Transform CSV. Gerado exatamente agora quando eu estou fazendo, ó, 21:42. Então, esse arquivo eu vou tentar abrir aqui no MongoDB. Então, importar CSV notebooks transform. Esse aqui não vai funcionar, que a gente já testou, né? Vamos aqui. Olha agora os campos bem bonitinho, ó, bem organizados. Todos os valores, ganhadores. Olha que legal. Tudo bonitinho, né? Então, importar. Feito 2.342 registros. Olha que legal. Temos aqui do meu CSV agora cada linha, né, como um documento. Local, data do sorteio, essas colunas aqui que tem uma explicação lá no site, né, sobre a função de cada, o que é que significa cada coluna dessa, os ganhadores de cada faixa, né, aqui foi um exemplo que ninguém ganhou na cena, né, só ganhou na quina e na quadra, os valores. Aqui são campos que ele não conseguiu detectar porque estão como não. Nem todos os campos estão preenchidos. Ó. Então ele traz isso aqui. Então pode haver um tratamento prévio de cortar campos que estão indefinidos. A gente vai estudar isso. E aí ele já nem viria para cá. Então tá aí um exemplo aqui, ó, cidade RN. Local Brasília DF, cidade RN. Então veja que os dados também são bem malucos aí, né? Mas é tal como está lá no site da Caixa Econômica. Então temos aí todos os 2.000 e tantos registros. E aí pode-se fazer as consultas aqui no próprio MongoDB ou via script. Tá? Então o objetivo desse vídeo foi apenas mostrar que nós tínhamos na página da Caixa Econômica Federal o acesso a uma grande planilha de resultados. Essa planilha de resultados, ela é certamente, né, constantemente atualizada. Aqui, ó, 13/2. Foi o último sorteio. Aqui é o número do sorteio. E a gente tem acesso a os dados que vão sendo sempre atualizados. É um grande histórico. Então, imagine as perguntas que a gente pode fazer aqui. Quantos ganhadores já tiveram de tal lugar? Os números que mais saíram, né? Dá para fazer um histograma com as dezenas sorteadas para ver mais ou menos onde é que se concentram. Aí a mente vai longe, né, do que é que dá para fazer aqui. Quanto já foi pago de prêmio, né? A maior pergunta que você possa imaginar aí. Cada um pode ter sua criatividade do que é que gostaria de saber daqui, né? Como pode criar suas consultas e etc. Então, do jeito que está aqui, esse CSV,
ele não consegue ser lido nem pelo MongoDB, nem pelo Pandas. Tem problemas de formatação aqui, eles não conseguem interpretar. E aí uma solução foi jogar do jeito que está aqui para o Excel, salvar como arquivo Excel de fato. Aqui no, vamos só ver uma coisa aqui no Google, aqui no Planilhas, só um detalhezinho, né? Em branco. E arquivo, fazer o download como Excel. Então, professor, não tem Excel, não pode ser feito aqui também, tranquilamente, no XLSX aqui, exportar, dá certo também, tá? Então, jogamos para o Excel, fizemos uma funçãozinha aqui para remover aquelas linhas, porque são inúteis e podem até atrapalhar a forma de ler aqui o dado. Na verdade, ele não vai atrapalhar no sentido de dar erro de leitura. Mas eu já fiz o teste e vai trazer as linhas em branco aqui, contando como se fossem registros. Então, totalmente inútil. Então, fez essa funçãozinha, que passa a lista para a opção Skip Rows. E aí, converto para CSV, né? No caso aqui, para persistir no MongoDB. Aí, gravar lá e fazer consultas e o que for, né, que eu precise também lá no MongoDB, tranquilo. Só para mostrar o MongoDB importando um CSV que foi corrigido. E depois posso brincar aqui no próprio Pandas. A gente vai estudar bastante Pandas e ver várias funções e métodos para tratar dados no Pandas. Então, esse é um primeiro vídeo. O próximo vídeo será sobre obter as dezenas e dados da página considerando o próprio HTML, né? Considerando que a gente não vai olhar para esse arquivo, estamos interessados apenas nos dados mais recentes. Então, é isto.